A guerra entre Israel e Irã continua e conflitos bélicos expõem esgotamento da ONU na intermediação da paz mundial. Confira com Marcelo Matos. A sequência de conflitos pelo mundo abre o questionamento do papel da ONU frente ao esgotamento das relações internacionais, a reforma no Conselho de Segurança diante do impacto do poderio bélico nas ações unilaterais dos países. O professor de Relações Internacionais e pesquisador no Departamento de Prevenção de Atrocidades da ONU, Gustavo Macedo, ressalta que os países adotam justificativas para afrontar os preceitos básicos do direito internacional. O desrespeito ao direito internacional é uma forma de ataque ao sistema multilateral das organizações internacionais que trouxeram a gente com erros e acertos, mas conseguiram trazer a gente até 2025 sem ter uma terceira guerra mundial. O risco do que a gente está vivendo agora, como você bem colocou, é esses recorrentes desrespeitos, uma hora vai disparar o gatilho de um conflito de proporções internacionais. Gustavo Macedo lembra que a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo maior de evitar um novo conflito global. Mas ela organiza as ações apenas e cabe aos países a execução das políticas dentro da sua autonomia administrativa. O que a gente tem visto, infelizmente, é uma ONU que tem sido esvaziada porque vários países estratégicos estão ou negligenciando a própria organização e outras organizações de debate multilateral, ou então infringindo algumas regras do direito internacional por iniciativa própria e sem sofrer algum tipo de sanção por isso. Se a ONU existe já há 80 anos, é porque ela tem cumprido minimamente o seu trabalho. E ela tem passado por reformas ao longo desses 80 anos. A ONU certamente precisa ser reformada, o Conselho de Segurança precisa ser reformado, porque a gente percebe, inclusive, uma incapacidade do Conselho de Segurança de desarmar um conflito como esse agora, envolvendo Israel, Gaza e Irã, e assim como Rússia e Ucrânia, sem citar outros vários conflitos ao redor do mundo. O Conselho da ONU seria o responsável pela manutenção da paz e segurança internacionais. O colegiado é formado por 15 países, 5 permanentes: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, que possuem poder de veto, e 10 outras nações não permanentes eleitas pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos. As decisões são tomadas por maioria de 9 votos, mas se houver veto de um dos 5 países com esse direito, o resultado não é considerado válido. Vamos conversar com os nossos analistas sobre o papel da Organização das Nações Unidas nas soluções dos conflitos mundiais. Professor Furriela, a recente participação da ONU, ou não participação no caso, né, sem nenhum tipo de efetividade na solução dos conflitos todos que a gente tem visto recentemente, estou falando desde lá de Israel com o Hamas, antes um pouco da Rússia com a Ucrânia, muitos outros mundo afora. Isso indica a necessidade de uma reformulação, principalmente do Conselho de Segurança. O poder de veto dos países ali, dos membros permanentes, já não inviabiliza a própria existência do Conselho de Segurança? Ótimo ponto. Bom, a ONU ela passou por vários tipos de esvaziamento nestas décadas todas da sua existência. E mesmo o seu Conselho de Segurança, que é o seu órgão mais efetivo, que toma as principais decisões internacionais, também sofreu vários tipos de esvaziamento. Então, o que você teve nesses anos todos? A ONU com um papel muito importante durante a Guerra Fria em tentar apaziguar o relacionamento conturbado entre Estados Unidos e União Soviética. Nesse sentido, apesar das muitas críticas que se possa fazer, ela obteve sucesso, porque se houvesse um confronto entre esses dois estados,
a Terceira Guerra Mundial já teria acontecido, né? E com consequências nefastas, haja vista o poderio nuclear dos dois estados, que tem capacidade de explodir o mundo diversas vezes, destruir o mundo diversas vezes. Então, nesse sentido, sim, em vários outros que a gente possa pontuar. Mas desde o começo dos anos 90 para cá, houve um decréscimo do poder da ONU, principalmente quando os Estados Unidos, sentindo-se a única potência, né, um mundo unilateral ao seu redor, começaram a tomar decisões de seu interesse sem seguir o determinado pela ONU. Então, em diversas oportunidades, isso aconteceu, esvaziando bastante o poder da ONU. E aí tem um outro aspecto também que é importante, que a ONU, em questões do Oriente Médio, ela nunca teve muita habilidade. Então, ao ter determinado a criação do Estado de Israel, que foi um grande acerto, em 1948, e ter dividido a região com os palestinos, ela apresentou uma proposta, porque ela nunca implementou aquela proposta que ela apresentou. Ela nunca tratou a questão dos palestinos como deveria. Ela nunca buscou uma solução em relação aos palestinos que tiveram que se refugiar ao serem deslocados da região. Então, aquela questão toda, que tem a ver, inclusive, com esse conflito, né, porque é uma questão constante, mal resolvida para Israel, e que acaba justificando que outros estados, como o caso do Irã, ataquem Israel usando o argumento dos palestinos também. Essa é uma demonstração de como ela não foi hábil durante o tempo que tinha até um pouco mais de protagonismo que agora. Em relação ao Conselho de Segurança, foi falado aí do formato, também, né? Então, como é que você imagina hoje que países-chave, estados-chave, não façam parte do Conselho de Segurança a título permanente? Então, não fazerem parte Japão e Alemanha, por exemplo, quando surgiu a ONU, a gente acredita que fazia todo sentido, até porque tinha acabado a Segunda Guerra Mundial causada por esses dois que eu mencionei, então não havia possibilidade política nem sentido que eles fizessem parte. Mas hoje em dia, o cenário é absolutamente outro. Então, hoje você tem nações em ascensão, regiões do mundo que não são representadas nesse conselho. É o caso aqui da América Latina. Então, o Brasil poderia sim, né, já que é o estado mais extenso, mais importante da América Latina, fazer parte. Então, enquanto a ONU não fizer uma reformulação também do seu Conselho de Segurança, fica mal representada, não resolve problemas. E o próprio descrédito em relação a outras medidas que acontecem na ONU também, né, Diego? A gente viu recentemente o Irã, que é conhecido por justamente ser um estado onde há violações de direitos das mulheres, participando justamente da comissão sobre a situação da mulher, além de outras nomeações muito polêmicas alguns anos atrás, países como Venezuela, Cuba, Arábia Saudita fazendo parte do Conselho de Direitos Humanos, por exemplo, da Organização das Nações Unidas. Isso vai, de alguma maneira, descredibilizando também a atuação da entidade, né? Exatamente, Kobayashi. A ONU, como muitas dessas entidades multilaterais, ela se mostra descolada da realidade do mundo. E esse descolamento se acentua por aquilo que o professor Manuel Furriela estampou muito bem aí com os interesses pessoais, os interesses individuais de cada uma das potências que compõem o Conselho de Segurança. E, claro, tudo isso somado a essa falta de representatividade que foi apresentada, a dependência financeira que a ONU tem de países do Conselho de Segurança, como o caso dos Estados Unidos, acaba fazendo com que a entidade seja pouco respeitada em suas decisões. Sempre bom lembrar que a ONU não tem poder de polícia, ela não pode fazer valer coercitivamente as suas decisões, depende da boa vontade dos países membros, e eu acho que o ponto-chave é esse poder de veto individual de cada uma das nações que compõem o Conselho de Segurança. Ora, se 150 países tomam uma decisão no âmbito da ONU, apenas com o veto dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que compõe o Conselho de Segurança, essa decisão pode ser barrada, não precisa ser implementada. Então, de fato, é um modelo que atendia bem ao modelo do pós-guerra, ao modelo lá do início da década de 50, mas para a atual conjuntura do mundo e das novas relações geopolíticas, realmente a ONU precisa de uma reformulação com certa urgência se quiser ter algum protagonismo dirimindo os próximos conflitos que vão eclodir pelo mundo.